em meio a essas dificuldades que estamos passando. O povo vai receber pela fé de alguns que foram lá acordar o mestre, alguns que estavam na embarcação, e os apóstolos iriam ser fortificados para desafios muito maiores que este aqui. Aqui foi livramento, não teve dor, teve só aflição de alma e de espírito. Mas muito em breve, após a partida do mestre, eles precisariam do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos para morrerem glorificando ao Senhor Jesus Cristo. O mestre está lá dormindo. E como conciliar isso, né? O mestre parece estar ali, mas o que a gente percebe pelo mestre estar dormindo, né? Primeiramente, para confessar uma doutrina fundamental da encarnação do Verbo. Como eu disse, o mestre veio, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, veio para reparar tudo que o veneno da serpente causou lá no Éden. Então havia uma necessidade. Somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode dar fim às obras do diabo nessa terra. Por isso que o Filho de Deus voluntariamente, de forma vicária, vem a essa terra. Jesus Cristo encarnado, com corpo humano, jamais deixou de ser Deus e ele adquire natureza humana para cumprir esse propósito. Veja que o mestre está cansado. Isso prova que a natureza humana dele perfeita, o corpo humano dele perfeito, sentia fome, sede, cansaço. Tinha uma multidão lá do outro lado. Imagina o que atendeu a multidão. Tem gente que fala que o pastor não trabalha, né? Eu é que sei como a minha mente cansa, né? Imagina aí missionários com aquela leva de gente, multidões de gente para atender, para orar. O corpo humano se desgasta. Paulo também fala isso, né? O corpo humano se desgasta. Mas vemos que o Espírito vem nos renovar. Então veja aqui que o mestre está descansando. Mas em hipótese alguma o mestre que descansa o seu corpo, como Filho de Deus onisciente, ele não se esquece do que Deus prometeu em sua palavra, de ressuscitá-lo ao terceiro dia. E ele sabia que na agenda soberana de Deus, sendo ele o próprio Deus, não é a hora de eu morrer aqui. Eu não vou morrer pela humanidade, eu não vou oferecer o meu sacrifício vicário aqui no Mar da Galileia. É lá em Jerusalém, na data certa de uma festa lá. Quando os cordeiros pascuais eram eliminados, o Senhor Jesus Cristo ia morrer, ser sacrificado na mesma hora dos cordeiros pascais. Então ele sabia muito bem, não é a minha hora aqui agora. E para muitos que estão passando em aflição, dizendo, agora é o meu fim, estou perdido. Não, nada nos separará do amor de Cristo. Não é a tua hora, não é aqui. Tua hora não é ali. Tua hora não é mais adiante. Tua hora vai ser, às vezes, para o arrebatamento. Deus prepara a tua vida para o arrebatamento, pois Ele quer que esse testemunho da sua vida influencie aqueles que vão ouvir a tua mensagem pessoal, a tua mensagem particular. O mestre bem sabia disso, por isso ele descansava ali na almofada. Não chegou a minha hora, não chegou a minha hora ainda. Veja no verso 39, e levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Olha que coisa maravilhosa, né? Os discípulos vão lá, incomodam o mestre se levanta. O mestre não notou a tempestade, olha o tamanho da onda. A água já está entrando na embarcação, o barco vai afundar, todos nós vamos morrer. No Evangelho de Lucas fala, mestre, vamos morrer. Mateus também repete o mesmo, Mateus estava presente lá, né? Marcos aqui se apropria do próprio Pedro para escrever sua narrativa. Mestre, vamos morrer. E o mestre se levanta e repreende. Tenta conversar com a água. Tenta conversar com a chuva. Será que a criação inanimada pode te responder? Mas o poder de Deus dá ordem ao que é inanimado. A terra, o fogo, a água e o ar. E eles ali obedecem, pois o Criador da matéria, o Criador da existência, da essência, aquele que traz à existência toda a essência de matéria, estava dormindo na embarcação. E ele dá ordem aos ventos, ele dá ordem às águas agitadas do mar, e o mar ali se aquieta como se tivesse ouvidos e se submetem. Criaturas inanimadas
criação inanimada que não tem vida se sujeita à voz de Deus. É por isso que eu vejo que aqui era uma batalha espiritual. Esta tempestade foi proporcionada por ação demoníaca para impedir a obra missionária, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Aqui no texto de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Profeta Naum, capítulo 1. Vamos ler. Mensagem acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Para quem que o profeta dirigiu a palavra aqui? Para quem oprimiu a nação de Israel. No ano 722, os assírios capturaram ali Samaria. Terrível chacina, destruição do povo, das 10 tribos do norte, né? Vamos continuar. E o Senhor vai vingar. O Senhor não se esqueceu do que Nínive, que era a capital dos assírios, fizeram ao povo de Israel, Samaria. Veja no verso 3. O Senhor demora para se irar. Tem grande poder e não inocente culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval. E na tempestade as nuvens são poeira dos seus pés. Você está vendo o cumprimento dessa profecia? Lá em Marcos capítulo 4, 35. Olha só como Deus tem poder sobre as forças naturais dessa terra. Criação inanimada. Veja no verso 4. Ele repreende o mar e o faz secar e esgota os rios. O Eufrates está secando, né? Cumprimento de profecia. Até o deserto da Arábia Saudita lá está florescendo. Cumprimento de profecia, um indicador da vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja como Deus cumpre a sua palavra. Baçã e o camelo desfalecem, o Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Veja no verso 5, os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem, a terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo, e as rochas são rachadas diante dele. Rachadas por ele. Elias provou disso quando tentou se esconder na caverna. Os elementais, terra, fogo, água e ar, ali foram submetidos ao poder do Deus Altíssimo que o comissionou. Sai da caverna porque eu tenho muita coisa a realizar na tua vida. Deus fez exibição de força e derrotou o Baal, que estava perseguindo, que havia sido derrotado lá no Carmelo, né? Presta atenção, guarda essa palavra para a tua vida no 1,7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Quando chegar a tribulação, você vai recitar esse salmo, recitar essa promessa de Naum, capítulo 1, do 1 ao 7. Em especial 7. O Senhor é fortaleza, é o Senhor que te guarda no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. O Senhor conhece. Então aqui o Senhor conhece a Ele mesmo, Ele conhece a palavra dEle e Ele conhece os seus discípulos. Ele sabe muito bem. Faz parte da agenda didática do Senhor Jesus Cristo nos levar para o mar agitado, para o mar que começa calmo e depois fica agitado, e ali o Senhor trabalhar e operar sobre as nossas vidas. No início dessa mensagem eu comecei falando sobre o motor, o funcionamento do motor para produzir poder de arraste. O funcionamento de um motor para admissão, compressão, explosão e escape. Citei os ciclos do motor que são assim desenvolvidos para produzir poder de arraste. Muitas vezes, para produzir as ações de Deus, nós temos que ser fortificados. A pressão que existe lá dentro do cilindro são as pressões sobre a nossa vida. Somos pressionados nessa vida para cumprirmos o propósito de Deus, porque nós não temos força em nós mesmos. O fardo é pesado, temos que passar por tribulações.
E a forma e o jeito de Deus trabalhar é algo terrível, né? Deus leva o profeta para o exílio e ali revela coisas grandiosas, nunca antes revelada a homem algum do povo de Deus. Deus leva o povo, muitas vezes, os seus profetas, para o cárcere e ali revelar mistérios profundos. Leva para o exílio, leva para o cárcere, leva para a fornalha ardente, Ananias, Azarias e Misael. Leva os servos de Deus para dentro da fogueira, para ali eles experimentarem que o poder de Deus transcende o fogo, o vento, a terra e a água, a força das águas. Ananias, Azarias e Misael provaram disso. Tanto é que eles tinham o nome de Deus em seus nomes. Que coisa maravilhosa. Nós temos que crer. Se Deus está em nossa embarcação, se nós temos no nosso coração a mesma mensagem que Naum entregou, os que confiam nele no dia da angústia vão receber o sinal do Senhor. Os que confiam. Veja como eu falei isso, como isso se enquadra, é algo que nós vamos trabalhar no próximo domingo, porque não dá tempo. 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó, deu para você entender? Nós não temos força em nós mesmos. Somos vaso de barro que envelhece, deteriora e volta para o pó. O poder que se manifesta em nós é para glorificar Jesus em nossas fraquezas e atingirmos o propósito de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, não desanimado. Notou aqui a pressão? Ó? Pressão é quando você é atribulado, você está sendo pressionado a negar a sua fé, a cair, a ceder à tentação, a largar tudo, jogar tudo, abandonar tudo, chega de evangelho, chega de família. Em tudo você é pressionado. Mas nós necessitamos de quê? De poder. Ó, o poder surge da aflição. José encontrou poder aonde? No Senhor. Eu tenho um sonho na tua vida, eu te dei sonho, te dei projeto. E ele, crendo no poder da mensagem desses sonhos, dessas promessas, ele foge do pecado, ele foge do mal e vive uma vida que agrada a Deus. Perseguidos, porém não desamparados. A pressão, perseguição. Estamos sendo perseguidos no Brasil? Muito, né? Estamos sendo perseguidos no Brasil. Mas aqui o que Paulo fala? Mas não desamparado. Eu sei que eu estou sendo perseguido, mas não estamos desamparados do poder de Deus. Abatidos, porém não destruídos. O inimigo pensa, pisei de tal forma que eu duvido que a igreja do Senhor Jesus vá se levantar. Duvido a igreja de Cristo se levantar. Nós vamos nos levantar, não destruído. O Senhor tem o seu tempo e a sua forma de atuação. E às vezes até no derramamento de sangue dos filhos de Deus, dos missionários, estimula a muitos a preferirem o mesmo caminho, perderem a vida dos seus corpos físicos, para salvarem as suas almas da morte eterna, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Deu para vocês entenderem o ciclo do motor? Quando há pressão, há ali fenômeno para ocorrer, o poder para arrastar a carga, a força. O poder de Deus que em nós opera é para suportarmos e vencermos as aflições e cumprirmos o propósito de Deus. Será o vendaval que você tem que enfrentar? É a perseguição? É a causa na justiça? É às vezes um problema lá dentro do lar com alguém da tua família? Um ente querido que é um problema? Tudo isso veio para construir valores em tua vida. Tudo isso vem para construir poder na tua vida. Se você buscar nas aflições, confiar no Senhor e receber a salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a nossa fortaleza. A nossa vitória está nele. Glórias ao Senhor Jesus Cristo.